Bem, nós sabemos que Abraão deveria manifestar a missão de Deus, isso é, manifestar o amor de Deus. Deveria fazer isso como? No seu cotidiano, nas suas atitudes diárias, no seu comportamento, no seu modo de vida. A lição de hoje trata de um evento quando Abraão recebeu três homens, três seres humanos que passaram pela sua tenda. Ele não sabia, ele entendia que eram três seres humanos mesmo. E ele manifestou a hospitalidade. Como é que ele manifestou essa hospitalidade? Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, dos versos 1 a 15, nós vemos que Abraão estava sentado à frente da sua tenda. E isso era no meio-dia, num horário extremamente quente. E ele viu os três viajantes desconhecidos. Não eram do círculo de amizade, do círculo de amigos de Abraão. Mas o que ele fez? Apressou-se em demonstrar hospitalidade. Foi encontrar com esses viajantes. E disse assim, apelou para que eles ficassem na sua casa, para que ficassem na sua tenda. Vou buscar água para que vocês lavem os pés, fiquem aqui na sombra, repousem. Ele estava providenciando conforto, estava dando conforto, hospedagem com conforto para aqueles três homens. Veja o texto de Gênesis 18, versos 4 e 5. Vou pedir que tragam um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois vocês poderão seguir adiante. Veja, irmãos, um caminho por região desértica. Certamente uma das coisas mais necessárias e mais reconfortantes era a água para poder lavar os pés, tirar a poeira dos pés. Mais ainda, sombra para se refrescar. Tivemos aqui alguns dias muito quentes, e como era bom estar debaixo de uma sombra, especialmente na sombra de uma árvore, para nos refrescarmos. Mas ainda a atenção continuou. Ele chamou a sua esposa e falou assim, faça bolos. Chamou o seu servo, pegue um novilho, prepare um novilho. Ainda mais, trouxe leite, trouxe coalhada. Mas o que é que motivou a Abraão fazer isso? Que motivos ele tinha para fazer isso, para atender estranhos dessa maneira? Veja o texto da nossa lição. Abraão estava ciente de sua missão, de que era compartilhar com todos o conhecimento do Senhor, em um mundo envolto em paganismo, idolatria e politeísmo. Como vemos nesse incidente, a forma mais imediata de cumprir a missão foi a hospitalidade para com estranhos, que pareciam ter acabado de surgir no horizonte. Veja, três homens estranhos. Mas ao lermos o capítulo 18 de Gênesis, nós vamos ver o seguinte, vamos descobrir o seguinte. Esses homens eram estranhos para Abraão, mas Abraão não era estranho para esses homens. Esses homens conheciam Abraão. Na verdade, esses três homens eram o Senhor Jesus Cristo e mais dois anjos, que estavam como homens. E Abraão estava, então, dando hospitalidade a esses três homens, que, na verdade, eram três seres celestes, o principal, o Senhor Jesus Cristo. Mas no ato de hospedar esses homens, tem agora uma grande surpresa. Gênesis 12, 9 a 15. O Senhor disse assim, eu vou voltar daqui a um ano, e daqui a um ano Sara terá um filho. Como isso vai ter um filho? Sara duvidou, Sara sorriu, quem sabe deu aquele sorrisinho entre os lábios, não é? Mas será que isso pode acontecer? Por que aconteceu isso, irmãos? Por que ela pensou desse jeito? Ela tinha 89 anos e o seu marido tinha 99 anos. Muito provavelmente, irmãos, certamente, se isso acontecesse conosco, nós também sorriríamos, nós duvidaríamos. Será isso possível? Essa foi a dúvida de Sara. Veja a resposta do Senhor. Gênesis 12, 14. Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor?
Não duvide, não ria, não duvide da capacidade do Senhor resolver os problemas. Não duvide da capacidade do Senhor tornar possível aquilo que nós julgamos impossíveis. Uma vez eu vi uma frase, não me esqueci dessa frase, quero compartilhar a frase com vocês hoje. As impossibilidades humanas são as oportunidades de Deus. Quando nós achamos que não há jeito, quando nós achamos que é impossível, aí então Deus pode atuar de maneira poderosa e mostrar que para Ele, para o Senhor Deus, tudo é possível. Abraão, desde Arã até a Terra Prometida, com a sua ida até o Egito e volta à Terra Prometida, andou aproximadamente 1.500 quilômetros no deserto. Um ancião, 99 anos. Abraão sempre adorava. À medida que ele ia acampando, e essa peregrinação dele pelo deserto, essa viagem dele pelo deserto, era feita em etapas, e ele estacionava com a sua tenda, e com a sua família, e com os seus servos e o seu gado, e lá então ele montava um altar, e dava louvor a Deus nesse altar. Era um testemunho. E quando ele ia embora, o altar continuava lá, ficava lá, mostrando a todos aqueles que passavam de que Abraão era servo de Deus, do Deus Criador do céu e da terra. Abraão sempre adorava, e esses altares se constituíam em testemunhos e cumprimento da missão. Veja o outro texto da lição para concluirmos. Desde o início, esse homem entendeu que o tinha chamado para a missão e que sua ida para a terra prometida não era para férias, mas para ser uma bênção a todos os povos ao seu redor, por meio da sua semente, uma bênção ao mundo. Abraão compreendeu, entendeu, aceitou a missão de Deus para ele, testemunhar, abençoar as outras nações. E assim ele fazia. Como vimos hoje, exercendo a hospitalidade, atuando com hospitalidade para estranhos, que depois ele vai ver, e nós vamos ver na lição desta semana ainda, não eram estranhos. Poderiam ser estranhos na aparência, mas era o Senhor Jesus e 2 anjos que vieram para uma missão especial, mas antes pararam na casa do parceiro Abraão, parceiro de missão. Pode ser, irmãos, que Deus, através da sua bondade, mande anjos para passarem na nossa casa, se nós realmente somos parceiros de Deus, se nós estivermos imbuídos, engajados na sua missão. Que Deus nos abençoe e que a experiência de Abraão seja para nós também motivo de alegria, para que nós possamos saber, o Senhor Deus é o Senhor dos impossíveis. Ele pode resolver os nossos impossíveis. Os nossos impossíveis são as oportunidades de Deus. Que Deus esteja com cada um de nós.